O assunto que vamos abordar hoje é inspiração dos livros sagrados. Como se deve entender essa categoria inspiração? Deus inspirou pessoas para escrever os livros sagrados. Como a Igreja explica essa categoria tão cara para nós? Com a palavra, o Concílio Vaticano II, no parágrafo 11 da Constituição Dogmática Dei Verbum. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou agiógrafos deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as obras boas. Então, o que é a inspiração? É o toque, vamos dizer assim, é a moção do Espírito Santo de Deus que leva o autor humano a escrever apenas aquilo que Deus quer. Ora, se Deus é o autor principal, porque é Ele quem inspira, apesar de respeitar as capacidades, a vontade, as limitações também morais, teoricamente, a fraqueza humana moral daquele que escreveu determinado livro, não altera a veracidade do livro. Isto é, o livro não deixa de ser inspirado porque o fulano tem seus pecados. Absolutamente. Deus Todo-Poderoso, inspirando para além da fraqueza de quem escreve. Se fulano dominava bem a língua em que ele escreveu tal livro, se foi em hebraico, se foi em aramaico, se foi em grego, as três línguas, hebraico, grego e aramaico. Não importa. Deus é o autor principal. É Ele quem está concedendo na hora em que Ele está escrevendo. E apenas aquilo que Deus quer, por meio da capacidade frágil, limitada daquela pessoa, Ele mesmo tinha erros morais, mas o que Ele escreveu não tem erro. Porque Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. O que Deus quis que Ele escrevesse. E aquilo que Ele quis colocar, Deus permitiu, porém, no querer do autor sagrado de escrever o que Ele quis, Deus quis permitindo o querer do autor sagrado. Autor sagrado, secundário, que é aquele ser humano quem escreveu. E tudo o que ele escreveu, para além de suas limitações, foi obra de Deus, porque foi Deus quem inspirou. Foi Deus quem deu as moções para que ele escrevesse somente aquilo que Deus queria.